Boa tarde, Rafa Zimbaldi, tudo bem? Boa tarde, Padre, sua bênção. Deus te Agradecer... abençoe. Amém. Agradecer o carinho e a recepção aqui, dizer da alegria. Estou aqui na Assembleia, trabalhando aqui Ah, é? como deputado estadual. Isso aí, olha, Deus abençoe aí seu trabalho, Amém. a sua missão, tá bom? Mas conte para nós aí qual é essa novidade aí dentro da programação da Rede Século XXI, Rafa. Então, Padre, hoje nós iniciaremos aí o nosso trabalho, né? Junto à TV Século XXI, Histórias em Conexões, segunda parte aí do nosso trabalho, ouvindo, né, as pessoas aí que possam ajudar, né, e conectar histórias com a nossa população, todos os nossos telespectadores aí, dizer um pouquinho da história de cada um, das pessoas que estão participando junto com a gente, sempre conectando história e também, logicamente, levando aí incentivos e também conscientizando a população e, de maneira geral, a nossa população católica. Mas que bom, Rafa. Esse programa, ele vai ao ar quais dias e horários? Fala aí pra gente. Então, hoje nós estaremos, né, a partir das 7h30 da noite, nós estaremos aí juntos e também terá reprise. Eu não sei exatamente o dia do reprise, mas nós estaremos hoje às 7h30 da noite estreando o nosso programa aí, Padre. Que bom, então, todas as terças-feiras, então, 7h30 da noite, é isso? É isso aí, 7h30 da noite, então, falando um pouquinho, né, contando a história exatamente de pessoas, né, que em determinado momento sofreram dificuldades, mas sempre dando orientação, né? Então, nós vamos falar aqui sobre sexualidade feminina, sobre o câncer de mama, sobre as dificuldades das mulheres. Então, é um programa muito importante. Também sobre a nossa frente parlamentar de combate aos crimes digitais contra as crianças e adolescentes. São temas sensíveis para toda a população, sempre conscientizando e mostrando aí que existe, né, condições de a gente ajudar a população através do Evangelho. Exatamente, né, Rafa? Você estava aí dizendo, né, dos assuntos que serão tratados aí nesse programa, e eu vejo, sim, que hoje a nossa sociedade, ela enfrenta aí diversos desafios, são complexidades, tanta desinformação. Então, eu vejo que, de fato, esse programa será um grande bem, não só para o nosso povo cristão, católico, né, mas para a sociedade de um modo geral. Quanta temática aí que você já trouxe que muitas pessoas precisam saber, né? Seja nas mídias digitais, mas também seja no dia a dia das pessoas. Porque eu pessoalmente, né, às vezes vejo como que o nosso povo está desinformado, desorientado, está confuso, e quando a gente de fato vai transmitindo ali uma formação e uma informação que ela é segura e certa, o nosso povo fica aí bem orientado, né? Padre, isso é muito importante, né? Quando a gente fala dos problemas, dos crimes digitais contra as crianças e adolescentes, né? Nós sabemos que isso é um tema muito abrangente, né? E que muitas vezes a falta de diálogo entre pais e filhos, ela é muito grande. E quando os filhos, né, não têm o suporte dentro de casa, acaba procurando dentro da internet. E muitas vezes nós estamos vendo, e eu posso testemunhar isso como cristão, mas também como cidadão e parlamentar, que nós estamos vendo que muitas vezes nós temos crianças que procuram, né, um certo aconchego, né, dentro da internet, que muitas vezes pedófilos e criminosos acabam dando esse aconchego para essa criança, para esse adolescente, e muitas vezes no momento de paquera, de namoro, acaba trocando fotos íntimas, e aí o criminoso, ele se coloca como uma pessoa dona dessa adolescente ou desse adolescente, né, fazendo com que essa criança se torne uma vítima dela, e muitas vezes obrigando ela a matar pets, fazer a automutilação e muitas vezes tirando a sua própria vida.
Então, quando muitas vezes nós achamos que os nossos filhos estão seguros dentro do quarto, com a internet, com um aparelho celular, com um tablet ou até mesmo com o computador, nós precisamos, como pais e como cristãos, analisar aquilo que os nossos filhos estão fazendo, porque muitas vezes os nossos filhos podem estar sendo vítimas, mas também podem estar sendo criminosos. Então, nós precisamos fazer com que as nossas crianças tenham a responsabilidade digital, né, sabendo aquilo que a internet oferece de bom e não aquilo que a internet oferece de ruim. E muitas vezes as plataformas, né, elas são usadas como escada desses criminosos. Por exemplo, vou citar aqui uma delas, o Roblox, né, que é simplesmente um jogo, uma plataforma de jogo infantil, e que muitas vezes pedófilos usam essa plataforma para atrair crianças. Então é importante o pai, a mãe, o avô, a avó ter a responsabilidade e acompanhar o seu filho ou seu neto dentro do mundo digital. Meu Deus, olha, é algo perigoso mesmo. E eu vejo, Rafa, até que precisa mudar uma mentalidade dentro do seio familiar. Às vezes os pais, para terem tempo de se dedicar ao trabalho, ou às vezes às coisas da casa, colocam um celular na mão de uma criança e que de fato está colocando um mecanismo, uma tecnologia que aquela criança não sabe manusear e que de fato se tornará um risco para ela. Então, eu vejo também que dentro da família precisa haver uma mudança de mentalidade, precisa haver mais diálogo, mais a presença, mesmo nesse tempo em que a gente vê que as famílias precisam sair de casa para trabalhar e trabalham aí o dia inteiro, mas eu às vezes pessoalmente fico refletindo que alguns pais jogam essas tecnologias nas mãos das crianças e se torna algo perigoso. Agora, se isso é um perigo para as crianças, agora imagina os jovens, os adultos, que às vezes não fazem um bom uso dessa tecnologia, que não é má, mas a questão é a forma como nós utilizamos e para que nós utilizamos esses meios digitais, né? É a responsabilidade, padre. E como pai, assim, eu me culpo também, porque muitas vezes, né, eu tenho uma filha de 7 anos, padre, e muitas vezes quando nós vamos, por exemplo, num restaurante, nós vemos pais que muitas vezes para a criança ficar um pouco mais tranquila, sossegada, o que o pai faz? O que a mãe faz? Entrega a tecnologia, entrega, né, o celular como se fosse algo muito, né, muito simples, né, como se ele ou ela usasse, né, a tecnologia para distrair a criança. Distrair a criança. Mas o problema é exatamente nas propagandas, nos convites, e que isso muitas vezes conecta uma criança a um pedófilo. E nós temos aqui histórias, padres, e que se eu for contar aqui, nós ficaríamos aqui muito tempo, mas nós tivemos mais de 600 vítimas salvas, mais de 600 vítimas entre crianças e adolescentes salvas. Nós tivemos mais de 200 criminosos presos durante esse processo da Frente Parlamentar. Nós temos uma parceria aqui com o NOAD, que é um núcleo aqui da Polícia Civil, e que nós vemos que o estereótipo de criminosos hoje não existe mais quando a gente fala da tecnologia, da informática. Nós vemos que muitas vezes são crianças e adolescentes que dentro do perfil, né, com a sociedade é de uma forma, mas quando está com a tecnologia na mão é totalmente de outra forma, e aí ele acaba colocando crianças, muitas vezes, através de 400, 500 pessoas assistindo, uma criança nua, se automutilando, tirando a sua própria vida. Então, é importante nós termos essa consciência que, antigamente, aquilo que nós pregávamos para os nossos filhos, assim como a minha mãe e o meu pai fazia comigo, né? Rafa, você não vai para a rua porque é perigoso, né? A criminalidade, as drogas,
você ser atropelado. Hoje, as nossas crianças dentro do quarto, elas não estão protegidas. E é isso que é importante, nós conscientizarmos os pais a terem essa liberdade tecnológica. Eu sempre digo, padre, que a privacidade entre a criança ou adolescente e pais no mundo tecnológico, ela não deve existir. Então, o pai e a mãe precisam saber aquilo que o seu filho está fazendo no celular, com quem ele está conversando, com quem ele está trabalhando, com quem ele está jogando. Então, são coisas simples, mas que podem salvar a vida das nossas crianças. Que bom, isso mesmo. Olha, até eu fiquei curioso. Vou assistir, então, hoje à noite, o programa aí, Histórias em Conexão. Rafa, eu desejo aí o meu abraço fraterno para você. Boa sorte aí por esse programa. Espero que aí tenha um alcance muito grande a tantas famílias, a tantos lares que precisam, de fato, desta informação, mas também de outras, né? Então, para você de casa, hoje, terça-feira, o programa Histórias em Conexão com o Rafa Zimbaldi, tratando aí dessa temática, né, que são os crimes digitais. Hoje, às 7h30 da noite, tá bom? Rafa, um grande abraço. Quer deixar uma mensagem aí para o povo de casa? Fique à vontade. Padre, muito obrigado pelo carinho, agradecer aqui a TV Século XXI, a Associação do Senhor Jesus, em especial nosso Padre Eduardo, a nossa irmã Luísa, né, por acreditar nesse nosso trabalho, nessa nossa história, né, fazer a conexão aqui de pessoas que realmente possa dar o conselho, possa evangelizar a nossa população. E como deputado estadual, nós estamos aqui na Assembleia, sempre defendendo aqui a questão da moral, da ética e também os princípios cristãos aqui. Então, agradecer o carinho e convidar a todos que nos acompanhem na TV Século XXI. Não é embora eu esteja como deputado estadual, mas não é um programa político, mas sim um programa de conscientização e também de evangelização. Padre, obrigado, e sempre pedindo a sua bênção e as suas orações. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Rafa. Deus abençoe Amém. Também a sua família, o seu trabalho, e vamos em frente. Até breve, Amém. Se Deus quiser. Obrigado, até. Tchau, tchau. Tchau.